Uma vez que eu compreendi a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar esses conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas, e por essa razão odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita e ninguém poderia negar. Aí estava em plena luz do dia para que todos pudessem ver um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não podiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes, e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebul. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que ouve estas cartas, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais de virulenta indignação. Era de se espantar que no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas. Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para baixo do tapete os pecados que não tinham importância se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador sem compaixão ou misericórdia, nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser, desde pequeno rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiquíssima intenção judaica de deixar que o outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com um corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais,
opressivas e inventadas pelos homens. Venho agora através do canal destas cartas, distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento, no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas de meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o império eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, e para que levem as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações, digo, despertem. É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenham medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense. Quando os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, e estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês, pregadores da religião que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e os seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações
que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com um sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que por fim ouvirão a simples verdade do ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e se voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontram nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento a que elas assistem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livros e a mídia sensacionalista, e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Vejo as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob os seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás de portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo o genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo o tipo. Os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda mais traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão,
nos cinemas e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade em todas as suas formas pervertidas entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo à excitação e à violência. Vocês assim o quiseram, e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo neste tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor permanecer alheia a tal agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível? Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio destas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem com o fim de poder absorver a verdade que existe nestas páginas. Esforcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Estas cartas desencadearão um tempo de mudanças, quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com as suas consciências e em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados. Elas sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. Eu, o Cristo, devo dizer que quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência destrutiva de abominações.